Deus, ele cresce em quem ele quer. E se ele cresceu o irmão, ou cresceu a irmã, ou cresceu aquele homem, ou que deixa de que seja bom ou que deixa de ser bom, eu tenho mais é que dar glória a Deus, porque ele é tão bom, tão magnífico, que até os homens maus conseguem crescer. Até os homens maus conseguem vencer. Então eu tenho que me alegrar, porque Deus deu a bênção até quem não mereceu. Imagina aquele que merece. Eu sei que ninguém merece, mas imagina aquele que está sempre no caminho dele, fazendo tudo certinho. Imagina. Paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor Jesus seja multiplicada. Glória a Deus. Então vamos ler a palavra de Deus aqui em Jeremias capítulo 12. Jeremias capítulo 12 diz assim: diz assim a palavra do Senhor: a queixa de Jeremias. Jeremias se queixando de Deus, ou mesmo se queixando das pessoas que eram tão bem-sucedidas, mas não procuravam a fazer o bem. É como nos dias de hoje. Nos dias de hoje você tem visto também muitas pessoas bem-sucedidas, muitas pessoas bem priorizadas, mas porém elas não seguem a Deus. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Deus, ele abençoou porque ele quis. Deus pode fazer qualquer coisa. Eu não posso sentir, é como disse o Salmo 37, diz assim, ele diz assim, não se digneis por causa dos malfeitores, e nem também tenha inveja daqueles que praticam iniquidade, porque eles dentro em breve desfiarão e murcharão como a erva verde. Então nós, que somos servos do Senhor, não podemos olhar para a vida das pessoas e trazer como exemplo. A vida que nós temos que trazer como exemplo é a vida de pessoas que está escrito na Bíblia, que venceu o mundo, venceu as dificuldades, creu no Senhor Jesus, no Deus vivo e poderoso, e venceu. Então essas pessoas eu posso usar como testemunho. Eu não posso usar o testemunho de pessoas que nunca buscou a Deus, porque não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação, perder a sua alma. Não adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma. Então é por isso que Deus falou: vai devagar, tranquilo, vai tranquilo que eu sou contigo, e aqui estou, eis-me aqui. Então você também tem que ter tranquilidade para buscar a Deus, tem que ter tranquilidade para servir ao Senhor, porque servir ao Senhor é para sempre, não é só hoje, não é só amanhã. Tem gente que fica inquieto: não sei se eu faço isso, não sei se eu faço aquilo. Não, tenha tranquilidade, tenha paz consigo mesmo. Justificado, pois, mediante a fé, tenha paz com Deus. É isso que ele diz. Diz aqui em Jeremias 12, Jeremias diz: justo és, ó Senhor, quando entro contigo no pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos, porque prospera o caminho do perverso, vivem em paz todos os que procedem perfidamente. Jeremias fez uma pergunta para Deus: por que, Senhor, que essas pessoas ela consegue vencer, ela consegue isso, consegue... Pode prestar atenção que você vai ver muita gente que pratica até o mal, e está lá na frente. Tem gente que conseguiu vencer no evangelho fazendo falcatrua. Tem gente que conseguiu vencer no mundo lá fora também, fazendo falcatrua. Mas Deus permite essas coisas. Deus permite essas coisas não é para nós invejar dessas pessoas, não. Deus permite essas coisas para nós ver que Ele é bom.
Deus veio discernir, peraí, Deus é tão bom que Ele dá para pessoas que nem buscam Ele, pessoas que até perversam. Então certamente Ele algo vai fazer por mim. Então é para a gente pensar dessa maneira. Só que nem todas as vezes nós pensamos assim, nós seres humanos. Às vezes fazemos como Jeremias, prensamos Deus na parede, como muitos fazem, achando que Deus ele tem obrigação de fazer alguma coisa por nós. Claro que não. Deus já fez tudo o que Ele tinha que fazer, Ele já fez. Ele já deu a vida por você, Ele já fez algo extraordinariamente por você. Agora é a sua vez de fazer por Deus. Agora é a nossa vez de fazer por Deus. Como assim? Se entregar a cada dia, passar a orar a Ele com mais fervor, com mais amor, com mais carinho, cantar hinos de louvores ao nosso Deus, porque Ele é muito digno de adoração, Ele é muito digno de louvor. É muito maravilhoso estas coisas. Eita, tem um temporal, está vindo um temporal aí, mas é temporal de bênção. Deus está fazendo um tremer aqui, é temporal de bênção para a nossa vida. A palavra do Senhor é rica em tudo. Olha o que disse a palavra do Senhor, olha o que Jeremias falou para Deus. E disse assim, ó: plantaste-a, e eles deitaram raiz e crescem, dão frutos, temem nos lábios, mas longe do Senhor o coração. Mas o coração está longe do Senhor. Jeremias estava preocupado com essas coisas, que as pessoas estavam longe, isso. Uma coisa que não é para a gente se preocupar, porque Deus abençoa quem Ele quer. Deus, Ele cresce quem Ele quer. E se Ele cresceu o irmão, ou cresceu a irmã, ou cresceu aquele homem, ou que deixa de que seja bom ou que deixa de ser bom, eu tenho mais é que dar glória a Deus, porque Ele é tão bom, tão magnífico, que até os homens maus conseguem crescer, até os homens maus conseguem vencer. Então eu tenho que me alegrar, porque Deus deu a bênção até quem não mereceu. Imagina aquele que merece. Eu sei que ninguém merece, mas imagina aquele que está sempre no caminho dele, fazendo tudo certinho. Imagina. E voltando na palavra, ele disse no versículo 3: mas tu, Senhor, me conhece e me vê. Está vendo? Tu me conhece e me vê, e prova que o que sente o meu coração para contigo. Quer dizer, Jeremias disse: não, eu sou justo, eu sou santo, Senhor. Eu que tenho que ser protegido, eu que tenho que receber livramento. Então Jeremias queria para ele. Ele queria para ele. Não é justo, Senhor, abençoar tanta gente e eu sofrer, e eu passar por isso, passar por aquilo. E de repente tem gente agora ouvindo, assistindo essa live, essa transmissão, e está se perguntando: é verdade isso? Porque na minha vida também tem acontecido isso. Eu estou vendo pessoas indo na minha frente, eu estou vendo pessoas que estavam atrás, indo na minha frente. Não se preocupa. Não se preocupa. Depois você vai sentar na mesa do rei como Jeremias. Depois de tudo você vai sentar na mesa do rei como Jeremias. Vai ser cuidado pelo rei como ele foi. Porque primeiro veio o deserto, depois veio o manancial, depois... Jesus primeiro não provou do manjar do céu, não. Jesus primeiro provou do deserto. Depois que ele provou do deserto, aí os anjos serviu a ele depois que ele passou pela prova. Então você também tem que prestar atenção nisso. E Jeremias continuou dizendo, né? Mas tu, Senhor, me conhece, me vê e prova o que sente o meu coração para contigo. E disse: arranca-os como as ovelhas para o matadouro, e destrói para o dia,
e destina para o dia da matança. Jeremias queria que Deus se vingasse daquele. Só que não era isso que Deus queria. É como Jonas. Jonas também queria que Deus destruísse a cidade de Nínive. Mas não era aquilo que Deus queria. Deus queria salvar a cidade de Nínive. Deus não queria destruir aquela cidade, Ele queria salvar. Então, de repente, Deus não quer destruir esse povo. Deus quer salvar, Deus quer prosperar ele, para eles verem que Ele é grande, Ele pode tudo. E Jeremias queria para ele, naqueles dias. Só que não era o dia de Deus dar para ele ainda a vitória. Não era o tempo de Deus dar para ele ainda as recompensas por servi-la. E assim é você. Assim sou eu. De repente não chegou o tempo ainda de Deus te dar aquilo que você quer. Então você tem que ter paciência. Então você tem que esperar. Mas não é esperar de braço cruzado, é esperar no Senhor de braço cruzado, não. É esperar orando, esperar clamando, esperar buscando mais. Porque quanto mais você buscar, maior será a sua bênção, a sua recompensa diante de Deus. E voltando lá, ele disse no versículo 4, até quando estarei de luto a terra, e se secará a erva do seu campo, por causa da maldade dos habitantes da terra, por causa da maldade do habitante dela, do habitante nela. Perecem os animais e as aves, porque dizem, ele não verá o nosso fim. Quer dizer, a pessoa que não tem Deus, ela vai dizer, não tem fim mesmo não. Existe esse negócio dos crentes de salvação, essas coisas. Claro que eles vão dizer isso. Eles não enxergam, eles não sabem, eles não conhecem, não têm o entendimento. Mas você, nós que temos o entendimento da palavra, temos que servir ao Senhor, independentemente de demora ou não demora nas nossas bênçãos. Porque nós não trabalhamos com nossos recursos, nós trabalhamos com recurso celestial. E os recursos celestiais nós temos que esperar em Deus, temos que esperar no Senhor, mas esperar tranquilo e lutando, se esforçando. Deus mandou Jeremias se esforçar. Ou você acha que Jeremias não orava? Ele orava, só que Deus queria que ele orasse mais, Deus queria que ele buscasse mais. E assim é comigo e com você. De repente o tempo que você está gastando em reclamar, em se queixar, ou mesmo em viver se lamentando, é o tempo que Deus separou para você orar. É o tempo que Deus separou para você clamar. Porque Ele falou para Jeremias, lá no versículo 5, a resposta de Deus. E Ele diz, se te fadiga correndo com homens que vão a pé, como podereis competir com os que vão a cavalo? Está vendo? Deus falou assim, você não está se esforçando agora, né? No começo, como que você vai se esforçar depois? Se agora no começo você já está fadigado, como é que você vai fazer depois? Então Ele falou, se esforça. Vamos se esforçar, vamos se empenhar, vamos lutar mais, vamos orar mais. Cadê aquela oração das madrugadas? Cadê aquelas súplicas que você fazia, trancando o teu quarto e orando, falando com Deus? Cadê? Cadê? Onde é que está? Fechou? Está fechada no seu coração? Está fechada no seu coração? Estas palavras tão bonitas que você falava com Deus, direcionava para Deus e dizendo, Senhor, cadê essas palavras? É isso que Deus quer ouvir de você. É isso que Deus quer ouvir de você, quer ouvir de mim, quer ouvir de todos nós. E voltando lá, ele disse, se te fadiga correndo com os que vão a pé, como poderes competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sente seguro, que farás na floresta do Jordão? Quer dizer, se agora que está começando, você já está fadigado, imagina mais para frente.
Quando as coisas começarem a fluir, quando as coisas começarem a apertar. Imagina se Jesus tivesse desistido, né? Tivesse desistido nos 20 dias. Imagina. Não teria uma grande recompensa aí para a sua vida. Ele não desistiu, não. Foi 40 dias, 40 noites sendo tentado pelo diabo. E vivia com as feras e os anjos o cercavam, protegendo. Então é assim a nossa vida. É assim a nossa vida. Temos que lutar, temos que vencer, temos que clamar, temos que orar. O cerco está apertando, ora mais. Se o cerco está apertando, é Deus falando: irmão, ora mais, irmão, ora mais. Então, esse Deus Todo-Poderoso, Ele está falando conosco agora. Ele está dizendo, porque até os teus irmãos em casa de teu pai, eles próprios procedem perfidamente contigo. Está vendo? Os irmãos, até se ele fosse condenar todo aquele povo, ele tinha que condenar também os parentes dele. Tinha que condenar também os parentes deles. E ninguém quer condenar seus parentes, por mais ruim que seja. Uma mãe jamais vai levar o filho e mandar o filho ser preso, por mais ruim que ele seja. Ainda que ele seja um criminoso de alta, ela jamais vai querer ele preso. Mas se uma pessoa que não é parente, não é conhecida, errar, ela vai dizer: condena ele, pode prender, deixa pro resto da vida na cadeia. Você está entendendo? Assim é o nosso instinto, é a nossa vida. Se for o filho dos outros que aprontou, nós quer que morra lá dentro. É assim o instinto do homem. Mas se é o nosso, se é o nosso sangue, nós logo costumamos passar a mãozinha pela cabeça. Então nós não podemos ser assim, porque nós somos cristãos, somos de Cristo. Cristo deu a vida, não foi pelo filho dele, não foi só pelos irmãos e as irmãs dele, não. Cristo deu a vida pelo mundo todo. Cristo deu a vida pelo mundo inteiro, tanto pelos bons quanto pelos maus. Então, se a pessoa usa da má fé para receber muito, ela vai prestar conta com Deus no dia do juízo. Eu não quero saber se ela faz isso, se ela faz aquilo. Eu quero cuidar da vida espiritual do povo que Deus pediu para me cuidar. Eu vou querer cuidar da maneira melhor possível, fazendo o melhor possível para que ela não me veja, né? Não me veja como um malfeitor. Mas se ela me enxergar como um malfeitor, o que eu posso fazer? Eu tenho somente que orar, clamar, pedir, implorar o nosso Deus que faça algo extraordinariamente grande na vida dele, na vida dela. Então nós temos que ser pessoas que desejam o bem para o seu próximo. Esse vizinho que te joga pedra, deseja o bem para ele, abençoa ele, abençoa ela. Essa pessoa que fala mal de você, abençoa ela, abençoa ele. Você sabe que ela fala mal de você, mas abençoa ela. Diga: Senhor, abençoa ela, porque ela está falando do que ela não conhece. Ela não me conhece, ela não sabe quem eu sou. Então, se ela fala mal, é porque ela não me conhece. Se ela me conhecesse, ela não falaria mal de mim. Então faz assim. Faz assim, porque o reino dos céus nunca se fechará para você. Nunca. O reino dos céus estará sempre aberto para ti. Em nome de Jesus. Voltando na palavra, ele diz: até os teus irmãos na casa do teu pai, eles próprios procedem perfidamente contigo. Eles mesmo te perseguem com fortes gritos. Não te fiéis deles, ainda que te diga coisas boas. Está vendo? Jeremias confiava muito nos parentes que gritavam com ele, e ele confiava, mas
queria justiça simplesmente só para si. Ele queria que Deus destruísse aquele que era malfeitor. Nem todos que são malfeitor estão para a destruição, porque um dia eles podem se converter. Essa pessoa que age mal hoje, amanhã ela pode se tornar a pessoa melhor do mundo. Amanhã ela pode se tornar, porque eu também era do mal. Eu também era do mal, eu me tornei do bem. Então, assim como eu era do mal e me tornei do bem, essa pessoa também ela pode se tornar do bem. Há um exemplo de fé tão maravilhoso, o apóstolo Paulo, ele era do mal, porque ele não conhecia o bem. Não, mas essa pessoa já foi na igreja, mas não conhece. A palavra de Deus para ele está saindo como um enigma. Ele não consegue discernir. Ele não consegue discernir o que é bom e o que é ruim. Ele acha que o que é bom para ele é o que é bom. Eu acredito que tem até crente de anos e anos na igreja, que ela acha que o que é bom é aquilo que é feito para ela. O que é feito para os outros não é bom, porque só quer o bem para si. Não, vamos desejar o bem para todos. Se aquele homem não busca a Deus, mas prospera, glória a Deus por isso. Graças a Deus que Deus tem olhado tanto para os dele, quanto para aqueles que ainda estão no mundo. Graças a Deus que Deus tem prosperado a vida tanto daqueles que são justos, quanto daqueles que são perversos, porque o sol nasce para todos. A palavra de Deus ela é verdadeira. Ele diz que o sol nasce para todos, tanto para os bons quanto para os ruins. Mas os ruins podem se tornar bons e fazer muitas coisas que nós que estamos passando pelos bonzinhos não está fazendo. Então temos que o quê? Colocar o nosso coração diante de Deus e fazer a nossa parte, que é orar, cuidar, clamar, implorar a Deus pela vida dessas pessoas. Amém? Recebe esta palavra no seu coração. Recebe esta palavra no seu coração. Está caindo um temporal aqui, eu vou encurtar um pouco. Mas deu para você compreender, deu para você entender o que a palavra de Deus está falando? Esta palavra é fiel e verdadeira e justa. Jeremias estava ali num momento de grande tribulação. Por isso ele falou essas coisas. Mas Deus logo respondeu para ele. De repente você está esperando uma resposta de Deus e você não recebeu ainda, está preocupado. E ainda essa semana você pensou, meu Deus, tem gente que não vai na igreja, tem gente que não faz isso, tem gente que não faz aquilo e recebeu e eu ainda não recebi. Calma. Calma, Deus está preparando algo grande para você. É por isso a demora. Porque Deus está preparando algo maior para você. Então creia que antes de terminar esse ano, Deus entrega nas tuas mãos a tua bênção.